Oi, gente, a gente tá aqui com a Rosa, mãe do Heitor, uma criança autista, e a gente vai fazer umas perguntas pra ela. Rosa, como que é o dia a dia com o Heitor? Então, dia a dia com o Heitor não é muito fácil porque ele demanda muito cuidado, como é que eu posso falar? Ele é muito arteiro, né? Ele não é tão quietinho. Se você esquece ele um pouquinho no banheiro, ele tá lavando o banheiro, ele tá enxugando as paredes, ele quer ficar horas e horas tomando banho. É difícil para entrar, mas quando entra não quer sair. Ele assiste um desenho 10 vezes ou mais. É, assim, ele é muito repetitivo, né? Nas atitudes dele, nas brincadeiras, em tudo que ele faz, assim. Ele gosta muito de repetir as coisas, os desenhos. Então, assim, demanda muito cuidado, muita atenção, na verdade. Como é feito para acalmar as crises? Então, na verdade, eu, como é que fala? Eu criei, né? Então, quando ele tá em crise, eu eu trago ele para perto de mim, né? Então, eu abraço ele, espero, às vezes ele fala: "Mãe, me ajuda", né? Então, quando ele tá chorando muito, às vezes na verdade, ele não aceita o não. Então, por não aceitar o não, ele começa a chorar, a querer repetir as coisas. E não é muito fácil, né? Mas aí eu criei essa conexão com ele quando ele tá muito agitado. Eu dou um abraço nele e peço para ele ir acalmando, para ele respirar, né? Para ele respirar e aí ele vai se acalmando, vai parando de chorar. Mas não foi muito fácil, porque no início eu perdia o controle, né? Então eu tô procurando ajuda para poder ajudar ele, porque não é fácil. Eu me descontrolava, eu gritava com ele e grito para ele é como se ele estivesse apanhando, né? Então eu comecei a me reeducar, né? Procurar ajuda psicológica, né? Para me poder cuidar dele, senão não ia dar para cuidar dele. Como funciona a medicação? Então, o Heitor ele não faz uso de medicação porque ele é um TEA leve, né? Dito leve, quando para as pessoas que olham de longe é leve, né? Mas para gente que convive não é muito fácil, né? Então, por isso ele não toma medicação, não faz uso de medicação. Sua criança faz reclamações sobre a escola? No começo, sempre o início do ano é mais perturbador, porque são novos amiguinhos, novas professoras, né? Então, o início do ano letivo é complicado, porque às vezes ele não quer ir, ele tem muita resistência, mas depois que ele começa a conhecer, a conversar com os amiguinhos e tudo, ele fica bem. Mas no início é sempre difícil. Houve rejeição da parte dos familiares quando você descobriu o diagnóstico? Não posso dizer rejeição, mas aquela coisa, né? Ficaram tristes, né? Porque ninguém quer, mas aconteceu. E a gente, graças a Deus, eu tive muito apoio, né? Às vezes uma fala aqui, outra ali, ai, mas ele não parece TEA, ele não parece autista. Eu falo, realmente, autismo não tem cara, não tem cor, não tem nada. Tipo, autismo é um diagnóstico. Tipo, quando você recebe, demora um pouco para você, né, ter essa. Eu fui ter, que eles dizem, luto agora, depois de quase 3 anos que eu soube que ele era autista. Então, meu luto veio agora.
Na hora que eu recebi a notícia, eu chorei bastante no consultório, mas assim, depois eu fui levando, só que chegou um momento agora que bate assim um luto, né, de, puxa, como que eu vou educar meu filho, sabe, num mundo tão, né, é, sei lá, um mundo injusto, né, praticamente. E é isso. Você ouve reclamações sobre sua criança? Sim, ouço reclamações de que ele é muito arteiro, que ele se põe em perigo e põe as pessoas em perigo. E aí isso não é muito legal, né? Você ouvir isso é muito triste. Eu fico geralmente abalada quando eu vou, às vezes, nas reuniões. Ah, é porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele correu. Esses dias mesmo ele chegou com o pescoço machucado, porque ele saiu correndo com os amiguinhos e deparou numa rede lá que eles têm na escola. E aquilo me chocou, né? Porque é o tempo todo, a gente tem que vigiar. Vigiar, 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 né? Na escola. Como foi o processo do laudo pra você conseguir e tal? Então, o laudo, a parte do laudo foi assim, com o Heitor, ele nasceu com um apgar muito baixo. E a pediatra dele já vinha falando, perguntando, ai, Rosa, como que o Heitor está? Ele tá bem e tudo. Quando ele completou 4 anos, ele ele teve uma poda na fala. Ele ficou um dia inteiro na creche sem falar. Eu fui, eu fui até o pronto-socorro, porque ele pedia para ir, mesmo sem falar. Eu fui até o pronto-socorro. E aí o pediatra do ponto-socorro falou, você precisa procurar um, um neuropediatra para ver isso. E a partir daí você vai ver o que seu filho necessita. Então aí nós fomos para uma fono, né? Aí fizemos a fono com ele foi voltando a falar, não gaguejava mais e tudo. Mas aí a fono solicitou e a pediatra que a gente passasse com o neuropediatra para fazer todas aquelas dinâmicas com ele. São muitas dinâmicas. A gente passou, acho que uns 3 meses para ter o laudo diagnóstico. Só que assim, na época eu trabalhava e eu tinha convênio. Mas mesmo assim o convênio não pagava. Nós tivemos que ir para o particular mesmo, pagando, para né, para saber o que realmente que ele tinha, né? E até hoje a gente não consegue passar com ele em lugar nenhum. Assim, eu tô desempregada, eu não tenho convênio, não consigo passar com ele no SER, que eu fui lá, eles me falaram que é só até 4 anos de idade o diagnóstico. Não tem terapia, tipo, não fazem terapia. Aí tô no postinho aqui, também a mesma coisa, não tem neuropediatra, não tem. Como é que fala? Não tem nada. Eu fui no. Ai, como que é o nome? Eu fui no CAPS, Infanto Juvenil. Também a mesma coisa. O diagnóstico tem aqui, não é para ele, porque ele é um TEA leve. Então, aqui a gente cuida de pessoas que têm um TEA que não falam, né? É não verbal, que tem mais problemas psiquiátricos, essas coisas assim. Então, assim, eu tive esse laudo, só que eu teria que retornar com 1 ano, né, para revalidar o laudo. Só que o que aconteceu? Eu não tinha mais plano de saúde. E eu tô tentando agora pelo público e não tô conseguindo. Então, assim, quando eu tive que ir pro particular. Então, assim, para muitas mães que não têm condições, a dificuldade é muito grande.
Eu sei porque eu tô passando por isso agora, né? Eu tenho que renovar o laudo dele, na verdade, né? Que nem seria uma renovação, porque o laudo é para sempre, né? Teria que ser para sempre, mas eles sempre pedem quando você vai pedir alguma coisa, eles sempre pedem para renovar o laudo. Aí você fala, mas eu não tenho condições, porque ah, eles não dão um suporte pra gente. Não adianta. O público não dá suporte. Por isso que muitas mães às vezes desistem, por isso que muitas mães não vão atrás. Por isso, mas eu não me canso, eu sou incansável. Eu vou, tô indo atrás, ligo, bato na porta. Eu já fui aqui no postinho umas 10 vezes. Eu quero passar meu filho, eu quero saber o que ele tem, eu quero fazer uma nova avaliação, né? E aí é isso, assim, a população, ela não tem um respaldo do poder público, né? Da UPA. Assim, para eles, a criança que precisa de tratamento, de terapia, são as crianças não verbais, do TEA 2 e 3. Na verdade, mais do 3, porque nem o 2 eles estão querendo mais aceitar, né? Então, só quando realmente a criança se morde, se bate, porque quando é um igual ao meu filho, que a gente percebe que ele tem alguns transtornos, algumas coisas assim que a gente percebe que não é normal de uma criança, eles não aceitam. Eles falam que não, a gente não pode cuidar dele aqui. Ele não, a terapia dele não, ele nem precisa de terapia, eles falam isso, né? Tipo, no caso, quando eles deveriam dar pra gente um suporte, pelo menos de psicólogo, porque o psicólogo sabe entender, sabe conversar com a criança, né? E com a gente também, com os pais, né? Mas a gente não tem suporte. Não adianta. É muito difícil. Muito obrigada, Rosa, por você disponibilizar um tempo para conversar com a gente, as pessoas conhecerem um pouco da história do Heitor. Obrigada de verdade. Obrigada a vocês.